Ao vivo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite àqueles que estão já conectados conosco, aqueles que ainda vão se conectar e aqueles que não assistiram nesse momento, mas depois no YouTube vão estar acompanhando a nossa palavra de hoje. Como nós já havíamos falado, a nossa palavra de hoje continua sendo sobre o retrato ou os retratos do casamento, dos papéis dos cônjuges, à luz do livro de Provérbios. Devemos nos lembrar que na semana passada nós falamos sobre o marido ideal, lembrando que é uma figura apresentada pela palavra de Deus, a qual nós, homens, esposos, cônjuges, nós estamos em estado de aperfeiçoamento, assim também como as nossas esposas, nos quesitos que nós veremos hoje. Lembrando que o marido ideal, segundo a Bíblia, o marido que o Senhor deseja, é aquele que é temente a Deus, que é amante da sua esposa, que é um treinador sábio dos filhos e que é um provedor prudente. Essas são as características que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver as características, também à luz do livro de Provérbios, da esposa ideal, a esposa que Deus deseja e que nós devemos ter. E aqueles que vão ainda se casar devem buscar. Tá bom? Só uma observação que a internet está instável, tá? Só avisando que a nossa internet hoje está um tanto instável, então tenha aí um pouquinho de paciência, mas eu creio que nós chegaremos ao nosso objetivo, se Deus assim nos permitir. Amém? Antes de iniciarmos propriamente, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, também no livro de Provérbios, um texto introdutório, e além disso orar ao Senhor. O texto é o capítulo 1, versículo 7, Provérbios, capítulo 1, verso de número 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer nessa quarentena é adquirir conhecimento. Tanto conhecimento do Senhor, que é o princípio da sabedoria, temê-lo, ou seja, quando a Bíblia fala em temer a Deus, não está falando nada a respeito de medo, mas está falando de levar Deus a sério. E o profeta Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso nos traz sabedoria. Mas também conhecimento de outras formas, outros tipos de saberes que são importantes. Eu tenho tentado adquirir conhecimento e eu tenho sido muito abençoado. Então quero convidar você a nesse momento meditar comigo na Palavra de Deus. Esse é um conhecimento que nós dissemos aqui, né? É um dos antídotos contra as crises no casamento. Se ela já está instaurada ou se porventura algum dia se instaurar uma crise, esses são os antídotos que nós já vimos, né? O primeiro foi considerar o casamento como uma aliança entre os cônjuges, mas tendo Deus como a figura central dessa aliança. E agora então considerar o casamento dentro da perspectiva bíblica do livro de Provérbios. Vamos orar então? Dá um oizinho aí, Sabrina. Sabrina está aqui, viu, irmãos? Tá aqui. Olá, olá, olá. É a minha esposa amada. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, louvar o teu nome, ó Deus amado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, mas o Senhor já nos deu o maior dos milagres, que é a salvação, a pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor também é o Deus da família, é o Deus que
nos uniu e também nos sustenta a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, possa abrir o nosso ser, ó Deus, possa iluminar-nos, ó Deus, para podermos, ó Pai, compreender a Tua palavra, Pai. Nos abençoa, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. De novo aqui o meu copinho, né? Hoje é um copinho diferente. É do Rei do Mate também. A minha filha que sugeriu. Então diz assim, ó. Como é que é? Boca, beijo. Boca, beijo e pão de queijo. Ó, boca, beijo e pão de queijo. Olha que legal, né? São coisas boas. É uma arte do Romero Brito. É uma arte do Romero Brito, disse aqui a minha esposa. Muito bem, vamos lá então? Então vamos ver à luz do livro de Provérbios. Se você estiver aí com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe os textos da Palavra de Deus, que dizem assim. Bom, primeiro tópico aqui da esposa ideal. Primeiro a gente tem que desconstruir aquela imagem, né, que muitos têm da esposa ideal, principalmente nos nossos dias, só da mulher atraente, né? Da mulher bem-sucedida no sentido profissional. Isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não é isso que a Bíblia prioriza. Evidentemente que nós não estamos aqui dizendo que a mulher deve negar a sua feminilidade, nem deixar de cuidar da sua beleza, aquela vaidade positiva, né? Mas nem dizendo também que ela não tenha o seu lugar, não tenha o seu espaço, muito pelo contrário. O próprio ministério de Jesus é uma prova de que Jesus é o primeiro a abrir espaço para o ministério da mulher, por exemplo, e para a figura da mulher que era tão sofrida na sua época, no mundo antigo, né? Mas o que eu quero salientar aqui são os princípios da palavra de Deus no livro de Provérbios. Então o primeiro texto que a gente vai utilizar é um texto bem conhecido, é o capítulo 14, versículo de número 1. Capítulo 14, verso de número 1. E aí nós extrairemos o primeiro tópico, ou o primeiro aspecto dessa mulher ideal, a primeira característica, que diz assim o texto: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Em outras palavras, a tola, aquela que não tem sensatez. Então, a mulher que é sábia, que edifica a sua casa, é a mulher que teme ao Senhor. Da mesma forma como o marido ideal, a primeira característica é que ele seja temente a Deus. A primeira característica dessa mulher ideal, essa mulher que a Bíblia traz como sendo a mulher que Deus deseja para o homem, a esposa ideal, ela é uma mulher que teme ao Senhor. Já vimos aí, né, o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Então ela vai edificar a sua casa se ela for uma mulher sábia. E uma mulher sábia é aquela que teme ao Senhor, uma mulher que leva Deus a sério. Por isso você que está namorando, ou que está noivo, ou que ainda está buscando alguém aí para se relacionar, pense nisso. Essa característica é extremamente importante. Quando eu busquei a minha esposa para namorar, foi interessante porque eu tinha terminado um relacionamento e eu tinha sido padrinho de um casal, minha prima e agora o meu primo, e eles me convidaram para ser o padrinho, uma outra pessoa, e depois que eles foram para a lua de mel, depois que eles retornaram, eu fui visitá-los. E eu já estava com 27 anos, não tinha ainda firmado um relacionamento sério com ninguém, a ponto de desejar o casamento. E meu primo fez a pergunta: rapaz, você já
Já pensou que o tempo está passando? É claro que eu não casei só por causa da questão da pressão do tempo, né? Eu já tinha a minha profissão, eu já tinha algumas coisas definidas na minha vida, mas aquilo me levou a pensar em qual mulher seria ideal. Que característica primeira eu gostaria numa mulher? Aí, conversando com meu primo naquela tarde, ele trabalha em casa, né? Ele já trabalha home office há muito tempo, e a minha prima não estava, ela estava no trabalho dela, e ele, conversando comigo, eu cheguei à conclusão que a Sabrina era a pessoa que eu deveria procurar. Por quê? Uma razão muito simples, porque eu sempre vi nela obediência a Deus, temor a Deus, e inclusive isso expresso no comportamento em relação aos seus pais. Então isso chamou a minha atenção, e eu peguei o telefone naquele dia, liguei e tal, e deu nisso, 18 anos, mais de 18, não é, Sabrina? De casado. Para a glória de Deus. Que susto, pensei que fosse paraguaio. Eu falei, oxe. Não, paraguaio não, para a glória de Deus, olha, não confunda as palavras, por favor. Casamento né? paraguaio. Vou até olhar de novo as palavras com boca, beijo e pão de queijo. Do rei do mate, muito bom. Então vamos lá, a mulher sábia é aquela que edifica sua casa, e sabedoria é entendida como temor ao Senhor. Então a mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. O capítulo 19, versículo 14 diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então isso corrobora aí para aquilo que eu acabei de expor para vocês, né? Os bens materiais, as riquezas, né, as heranças, elas são decorrência da questão meramente humana, de boa administração, envolve, claro, o temor a Deus também, nesse ponto, né? Mas elas se herdam. Ou poderíamos entender aqui que os bens materiais se conquistam, né? Quando a pessoa é uma pessoa esforçada, que trabalha sério, que leva a sério seus estudos, que tem inteligência financeira, enfim, essas coisas são possíveis, com a bênção do Senhor, obviamente, serem alcançadas por alguém. Mas aqui o texto está dizendo que a esposa prudente, ela vem do Senhor. Quando você busca realmente aquilo que não é a sua vontade em primeiro lugar, mas aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, o propósito do Senhor para a sua vida, Ele coloca, assim como colocou a minha esposa no meu caminho, Ele coloca a mulher prudente. E você precisa ter esse feeling de perceber que às vezes a gente é tomado por uma sensação enganosa, quando a gente valoriza que são importantes, mas que não são prioridade. Então preste bem atenção nisso. Capítulo 31, versículo 30, olha que interessante: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Queridos, é claro que hoje, né, nós temos aí tantos recursos cosméticos e tantos recursos dentro da questão dos exercícios físicos e tudo mais. Então as mulheres chegam aí na idade madura, chegam ainda bonitas, belas, como a minha esposa, por exemplo, não é? Chegam bem cuidadas. Mas o que o autor aqui está falando de Provérbios, e esse capítulo 31, são palavras do rei Lemuel, como eu disse no início, né? Não são só provérbios de Salomão, ele reuniu os provérbios dos sábios da sua época.
ele está dizendo que é preferível você estabelecer um critério de escolha não pela beleza física. É claro que no flerte, né? É claro que quando nós estamos à procura de alguém, isso no primeiro momento conta, faz diferença, né? No sentido de chamar a nossa atenção. Mas quando você encontrar alguém que lhe faz bem aos olhos, comece a perceber o que realmente interessa. E o que realmente interessa é se essa pessoa ela é temente ao Senhor, porque a beleza vai passar. Embora esses recursos que eu falei sejam disponíveis hoje, mas ela não vai ficar sempre do mesmo jeitinho, não é? Ninguém fica no formal. A beleza passa. O tempo chega com as suas marcas para todo mundo. E, inevitavelmente, isso é algo que acontece com todo mundo. Então, a Bíblia está dizendo que esse não é o bom critério. O bom critério é você escolher aquela mulher que verdadeiramente ao Senhor. A questão aqui é muito profunda, no sentido de que é o ser que tem que ser avaliado em primeiro lugar. É a conduta, é a disposição do coração, a disposição mental para buscar ao Senhor. E aí, claro, isso vai surtir efeito para todas as outras questões da vida. Quais são os desafios, então, dessa mulher que tem como primeira característica ser temente em tudo das Escrituras e de oração? Isso não é o homem que é evangélico. Voltou. O homem é colocado como, como eu posso dizer, sacerdote do lar, a gente ouve muito isso, mas isso não exime a mulher de ter uma vida devocional, de ter uma vida de estudo das Escrituras, de ter uma vida de oração. A minha esposa, ela não fez seminário. Mas ela estuda coisas que às vezes eu fico até assim, surpreso, porque ela encontra umas pérolas quando ela vai pregar, porque ela prega, né? E a gente percebe quando ela traz uma palavra, quando ela traz um devocional, quando ela prega na igreja, a gente percebe o nível de conhecimento bíblico, de preocupação com aquilo que a palavra de Deus traz aos corações, o nível de percepção também de como aquela palavra é impactante nas nossas vidas. Então isso é fruto de quê? De maturidade. Só tem isso quem estuda as Escrituras, quem tem uma vida de oração, né? Então essa situação ela é muito importante, desenvolver uma vida de estudo das Escrituras e de oração. Em segundo lugar, a esposa que teme a Deus, ela acredita que a beleza interior é mais importante que a exterior e que é a sua causa, não o seu efeito. Interessante isso, né? A Bíblia diz, eu acho que até que a Sabrina falou esse versículo ontem, se eu não me engano, não sei, foi um desses dias aí, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, a beleza interior, ela faz com que o exterior também. As palavras, se você está bem consigo mesma, se você está bem e acredita que, em primeiro lugar, você deve buscar uma beleza interior, uma satisfação interior, isso vai se refletir para o seu exterior também. Agora, se internamente você não está bem, você está bagunçada, isso vale para o homem também, não é? Isso vai se refletir no seu exterior também. Então, isso é muito importante também, acreditar que a beleza interior é mais importante que a exterior e que é a sua causa, ou seja, a causa da beleza exterior é exatamente você ser belo ou bela por dentro e não o seu efeito, né? Em terceiro lugar,
não tem terceiro lugar, já é outro tópico aqui. Tá? Mas esses dois pontos são muito importantes, esses dois desafios para a esposa que é temente ao Senhor. E em segundo lugar, melhor dizendo, né, primeira característica, a mulher, a esposa ideal, é aquela que teme a Deus. A segunda é aquela que é comprometida com o seu marido, relação aí de cumplicidade, de comprometimento. Hoje nós vivemos num mundo, isso vale para o homem também, né? Nós vivemos num mundo muito individualista. Eu vejo alguns casais que têm tudo separado, né? E que muitas das vezes o comprometimento ele é limitado. E é interessante a gente perceber o que a Bíblia diz sobre isso. Capítulo 12, versículo de número 4, diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha só o que a Bíblia está dizendo, né? Que a mulher exemplar, ela é coroa. Coroa é sinal de quê? Coroa é sinal de realeza, é sinal de importância, não é? Coroa é sinal de algo sublime, faz referência a algo real, a algo especial, não é? Então, a mulher que é comprometida com o seu esposo, ela é a coroa. Ela é aquela que Deus colocou para que a família fosse abençoada. A mulher, diz a Bíblia, que ela é a auxiliadora. Ela está junto na missão. A missão não é só do homem, não é só da mulher. A missão é dos dois. E ela é colocada ali para abençoar. Capítulo 2, versículos 16 e 17 dizem assim: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquela que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então a mulher que é comprometida com o seu marido, que tem essa visão de estar junto, de não permitir que brechas se abram dentro do relacionamento, ela é aquela que também livra o seu lar de situações que possam ter a influência de terceiras. Isso é importante. Eu não quero dizer aqui com isso, né, que todo caso de adultério é culpa da mulher. Não é isso que eu estou falando, absolutamente. Né? É claro que cada caso tem que ser avaliado, mas infelizmente, em algumas situações, nós percebemos que por essa falta de comprometimento, por essa falta de estar junto, de cumplicidade, não é? Às vezes a pessoa, o homem, acaba buscando isso fora de casa. O que não está correto e o que também não justifica a atitude desse homem, que também tem que ser, lembra, temente a Deus, também tem que ser comprometido com a sua esposa, não é? Não justifica, mas pode, infelizmente, ser uma causa, pode ser uma implicação, e isso é muito complicado, porque na realidade traz destruição para a família, traz destruição para o lar. Então esse comprometimento, tanto do marido também para com a esposa e da esposa para com o marido, ele é totalmente necessário, é salutar, é preciso que haja esse comprometimento, né? Que ela entenda que esse comprometimento, é a Bíblia que está dizendo, livrará o seu esposo, por exemplo, da mulher imoral e pervertida. O capítulo 31 também traz, versículos 11 e 12, uma outra situação. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma.
Ele só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Perceba que, embora hajam muitas críticas em relação a como a palavra de Deus vê essa questão do casamento, infelizmente, porque a nossa mentalidade hoje é uma mentalidade ocidentalizada, é uma mentalidade que é muito mais pagã, né? A nossa cosmovisão, até mesmo a nossa cosmovisão cristã, só para você entender, cosmovisão é como se fosse a lente aqui do meu óculos, né? É como eu olho a realidade quando eu coloco esses óculos, né? Essa cosmovisão que nós temos hoje, apesar de muitas vezes ser chamada de cristã, ela é muito mais pagã do que cristã e bíblica realmente. Deus não tem o propósito de ser politicamente correto. Mas Deus também, na sua palavra, ele não exaltou o homem e diminuiu a mulher, ou vice-versa. Não. Como nós vemos aqui no capítulo 31, os versos 11 e 12, o casamento é um comprometimento mútuo um com o outro. Mas é preciso nós entendermos que o marido ele tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma com a sua casa, com o seu esposo, com a sua família. E hoje, por causa mentalizada, egoísta, em nenhum momento está dizendo que a mulher não pode ter o seu espaço, não pode ter a sua profissão, não pode ter as suas realizações pessoais. Mas tanto para um marido quanto para outro, esposa, há momentos em que nós precisamos abrir mão daquelas coisas talvez que para nós naquele momento pareçam ser prioridade. Às vezes nós precisamos abrir mão em decorrência da família, em decorrência do outro, de cuidar bem do outro. Interessante que hoje eu estava assistindo um vídeo do Iago Martins, que é aquele pastor que tem o canal 2 Dedos de Teologia. Ele também tem um canal chamado Mundo Cópia, e lá ele faz algumas resenhas, alguns comentários de livros, de filmes, de mangás. E eu assisti hoje um comentário de um mangá japonês, que não me perguntem o nome porque eu não lembro, mas a história mais ou menos é assim: duas crianças queriam ser alquimistas e o princípio básico da alquimia é a troca equivalente. E aí o que acontece? Eles foram lá fazer os experimentos lá para se tornarem alquimistas e acabaram nessa troca equivalente perdendo a mãe. Um dos irmãos perdeu o corpo, então ele fica numa armadura, não sei como é que é isso, né? Eu não assisti o seriado, mas ele fica preso a uma armadura, e um outro irmão, tentando reaver a vida da mãe e o corpo do irmão, perde uma perna e um braço. Só que nesse inteirinho eles se tornam alquimistas federais. É uma coisa meio louca, né? Eu não acompanhei muito esse mangá, esse anime, né? Depois se transformou num anime. E aí, nesse episódio que ele estava comentando, ele estava dizendo que eles foram à casa de um determinado senhor, que também era um alquimista federal, e o salário era muito bom, só que todos os anos os alquimistas eram avaliados e tinham que apresentar resultados. E este senhor, depois eles descobrem isso, né? Ele acaba nessa troca equivalente, dando em troca daquilo que ele estava fazendo, que eram as quimeras, eram os seres lá falantes, né? Ele acaba dando a sua esposa. E ele tinha sido mal avaliado no ano anterior. E ele tinha uma filha e um cachorro.
E os dois irmãos até brincam, interagem com essa filha, com esse cachorro. Um dia eles chegam lá na casa do camarada, porque estavam indo lá para avaliar essa situação, para olhar a biblioteca dele de alquimista, e o cachorro e a menina não estão mais lá. Mas eles veem uma quimera, novamente, falante. E aí eles entendem que mais uma vez aquele homem fez o quê? Na troca equivalente, sacrificou a sua filha e o cão. Então, é legal porque o Iago coloca a questão, o pastor Iago, né, coloca a questão, até que ponto você sacrifica algo em detrimento dos seus sonhos. E aí eu queria trazer para a nossa realidade aqui, né? No casamento, às vezes, nós fazemos isso, né? Nós sacrificamos momentos preciosos por causa de sonhos egoístas. O amor do casamento é aquele que mais se assemelha ao amor de Cristo. Devemos entender isso, né? Que é um amor de doação. Por isso que não há liga entre o que o Ocidente enxerga como casamento, que é baseado num pressuposto totalmente antibíblico, onde o individualismo, o egoísmo vem em primeiro lugar, e a Bíblia vai para um outro lado, toma um outro rumo. Então, que nós não possamos ser como os personagens desse episódio do anime, né? Que sacrificaram a sua família e coisas tão importantes em detrimento dos seus sonhos pessoais. Inclusive, o pastor Iago Martins disse que isso são ídolos do nosso coração. Os ídolos nos afastam de Deus, mas também nos afastam dos nossos familiares, da nossa esposa, do nosso cônjuge. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os desafios aí, né? Primeiro desafio para a esposa que quer ser comprometida com o seu esposo é abandonar quaisquer práticas que incentivem atração por e concentração em outros homens, que não seja o seu marido. E aí aquela mesma coisa que eu falei para os homens, né? Quando eu disse que o cônjuge, o esposo, ele tem que ser amante da sua esposa. Então, ele deve evitar, e ela também, vídeos, novelas, revistas, músicas, aquela conversa colorida, digamos assim, no trabalho, enfim. O comprometimento dela tem que ser com o seu esposo e não cabem terceiros. Em segundo lugar, identificar áreas em que Satanás pode tentá-la com a competição. É o que eu estava dizendo agora. Atenção e carinho de outros, né, de terceiros, atenção e carinho dos filhos, salário, visibilidade na comunidade e tudo mais. Como eu disse, evidentemente que a mulher tem o seu espaço, a mulher tem toda a possibilidade de realização, de satisfação pessoal. Não estamos dizendo que isso não é bom, mas isso se torna ruim quando é colocado acima da sua relação no casamento. Isso é o que a Bíblia está ensinando. Isso vale para a mulher e vale para o homem também. Ídolos que possamos colocar no nosso dia a dia e que atrapalham o nosso comprometimento com o outro. É por isso, queridos, que vale a máxima de que uma boa conversa pode resolver muitos problemas, né? Chegar a um denominador comum, dialogar, e quando o diálogo só não for suficiente, dobrar os joelhos e interceder. Porque quando você dobrar o seu joelho e for interceder, for orar por uma situação, sabe o que vai acontecer? Se for necessário, Deus não vai mudar o outro, Deus vai mudar você. Amém? Terceiro lugar, rapidinho, vamos lá. Também uma mulher, uma esposa ideal, segundo o livro de Provérbios, possui espírito manso. Capítulo 19, versículo 13 diz: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta
é como uma goteira constante. Já viu aquelas mulheres que fala? Eu às vezes sou bem feminino. Porque às vezes eu tenho essa característica, isso vale para mim também. Eu não sou esposa, mas vale para mim também, né? Mas, sabe, já tentou dormir com uma goteira pingando? É extremamente irritante, né? Então, tem mulheres que têm esse tipo de comportamento. O homem não pode entrar em casa que ela começa a derramar todos os problemas do dia, mas como ela é uma mulher que presta atenção na realidade do casamento, da vida dela, ela derrama também os problemas dos últimos 10 anos. Então isso é muito complicado. Você quer ver uma coisa? Aqui na rua onde eu moro tem um bar, aliás tem dois. E outro dia eu estava pensando, né? Eu passei por lá, muita gente lá no bar, muitos homens lá no bar. Se eu não me engano era um sábado à tarde ou era um domingo à tarde. Eu fiquei pensando, poxa vida, por que esses camaradas estão aqui e não estão com as suas famílias, com as suas esposas? Talvez tenha um ou outro ali que é separado, divorciado ou solteiro, não sei. Mas com certeza há homens que são casados, estão lá. Mas pode dizer, não, é diversão, é um tempo para ele e tal, né? Mas eu descobri que o bar tem uma função social. O dono do bar eu conheço, de vez em quando cumprimento, é uma pessoa muito querida aqui no bairro, conhecida aqui no bairro, muito acolhedora, e aí que está algo que eu chamei de função social do bar. O cara te acolhe, o cara te ouve. Se você tem dinheiro, você bebe. Se você não tem, você bebe também. Fala-se de todos os assuntos. Você vai encontrar sempre alguém para te ouvir. Pode até encontrar alguém que discorde de você, mas vai encontrar alguém para ouvi-lo. Eu fiquei pensando, falei, sabe que talvez o camarada não tenha isso na sua casa? Agora deixa eu deixar claro, eu não fiz nada disso. O comercial do bar não, né? Tá bom? Eu só pensei, né? Foi só um exercício mental, né? Mas isso não acontece só com o bar, não. Isso acontece com o futebol. Maridos que fogem do convívio familiar por causa de situações dentro do seu lar que ele não suporta e se refugia no futebol. Não que seja só culpa da mulher, porque às vezes também é uma fuga que o homem tem das suas responsabilidades. Tem isso também, tá? Mas às vezes até a igreja. Sabe aquele camarada que vive de segunda a domingo na igreja e foge do seu lar? Talvez seja um sintoma de que as coisas não estão bem. Então a gente tem que pensar isso, né? E aqui, como eu estou falando especificamente hoje para as mulheres, para as esposas, a esposa tem que pensar também. Não que você não deva colocar as situações para o seu esposo, mas mulher entende de estratégia, né? Mulher sabe como fazer isso. E outra coisa, o homem, ele é inteligente, embora às vezes não pareça. Se você disser a ele uma vez, tá certo, às vezes precisa duas, né? Mas ele vai compreender, né? Então, como eu disse, esse diálogo é importante. O capítulo 21, versículo 9 diz assim: melhor é viver, olha só, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha só o que a Bíblia está dizendo, né? A coisa não é tão fácil assim, não. Quando uma mulher é briguenta, quando uma mulher é aquela pessoa que é como a goteira, não é fácil. E vice-versa também, né? O versículo 19 do capítulo 21 diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Agora também o homem precisa ver se a mágoa que está no coração da sua esposa não foi causada por você. Por isso que aqui a gente não alivia para ninguém, né? O homem tem que buscar também a
posição ideal, bíblica, diante de Deus, embora nós saibamos que sempre estaremos aquém, mas devemos estar buscando a caminho da perfeição, e a mulher também. É algo que cabe e que vale para os dois, é uma via de mão dupla, né? Então, é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Capítulo 27, verso 15. A esposa briguenta é como, de novo, o gotejar constante num dia chuvoso, né? É chato, é terrível de se suportar. Quais são os desafios para a esposa segundo o coração de Deus? Primeiro, fazer do controle da língua uma prioridade. Isso vale para alguns homens também, né? Confesso que às vezes vale um pouco para mim também, né? Ou muito talvez. Mas Tiago escreve na sua carta, lá no Novo Testamento, o poder destruidor que a língua tem. Ele chama inclusive a língua de víbora peçonhenta, né? Então vamos tomar cuidado. Segundo lugar, transformar críticas negativas em sugestões positivas, ou seja, é aquilo que eu falei, é a estratégia, né? Fazer as coisas e as suas reivindicações, que muitas vezes são justas, mas com inteligência. A minha esposa, ela tem um jeito de fazer isso que eu gosto muito, irmãos. Eu me sinto muito motivado quando ela fala, gatinho, irmãos, eu fico assim todo derretido. Pede o que quiser. Se tivesse 1 milhão na minha conta, eu dava, né? Eu fico todo derretido. É um negócio de louco, né? Aí depois do gatinho é que o bicho pega. Mas é muito legal, né, Sabrina? Uhum. Continue. Gatinho, muito bem. Terceiro lugar, substituir afirmações por perguntas que exijam reflexão, dando ao seu marido e filhos também a chance de descobrirem as falhas que você já descobriu. É interessante que o que ele está dizendo aqui, a psicologia positiva já descobriu. Quer dizer, descobriu agora, né? Depois de tantos anos, a Bíblia já dizia. A psicologia positiva, ela nos faz compreender exatamente essa situação de jogar indagações, perguntas que visam a reflexão. É um modo, como eu poderia dizer, intuitivo, né? E também indutivo, muitas das vezes, de você apresentar uma situação, né? Então, mulher, seja comprometida aí com o seu esposo. Em quarto lugar, estou terminando já, é uma instrutora criativa. Olha que interessante, capítulo 6, versos 20 e 23 dizem assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ata-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, interessante, né? Está dizendo aqui que o filho tem que seguir as orientações da sua mãe. E há mães que são extremamente criativas nessa educação dos filhos. A minha esposa, como eu já comentei aqui, ela tem o hábito, por exemplo, de assistir séries com a minha filha. Por quê? Porque ela vai conhecer o universo da minha filha, ela vai conhecer quais são as pessoas ou
a série, mas outras coisas também, música, youtubers, que influenciam a Heloísa, e aí ela poderá fazer o quê? Ela poderá ter um diálogo e uma troca, né, saudável, sabendo, por exemplo, quais pontos precisam ser notados, precisam ser trazidos ao conhecimento da Elô, para que ela não absorva coisas que não convêm. E a esposa prudente faz isso com inteligência. Ela dá a instrução, mas com criatividade. E a Sabrina, ela tem muito disso. Aliás, nós fizemos aqui um teste, quando eu estava fazendo o curso de gestão pessoal, a base da liderança, né, na Escola Nacional de Administração Pública, online, está disponível aí se você quiser no site do ENAP, muito bom. E lá tinha o teste, né? E eu não me lembro agora exatamente qual é o nome do teste, mas traçava qual é o seu perfil comportamental. Então tinha lá 4 animais, e cada animal se referia a um perfil comportamental diferente. Então tinha o tubarão, o gato, o lobo e a águia. E quando eu fui fazer o teste, eu fui classificado lá no teste como lobo. Por que lobo? Porque segundo o teste, entre outras coisas, tem o foco na organização, nos processos, enfim. Mas, quando eu estava lendo e assistindo às aulas, porque o professor comentou cada um dos perfis, eu vi na águia a Sabrina todinha. E a águia, qual é o perfil comportamental que sobressai? Não quer dizer que não tenham outros, mas qual é o que sobressai? É exatamente a criatividade, né? Mas só que, embora isso seja um perfil comportamental que em algumas pessoas é mais aflorado, a criatividade é algo que pode ser buscado também, né? Como? Com leituras, com a busca de conhecimento. Você também pode adquirir a criatividade, tá bom? Capítulo 31, versículo 26 diz que a mulher, né, que tem o Senhor, que é a esposa ideal, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Olha, outro ingrediente extremamente importante aqui é falar com amor, com sabedoria, não é? Não com a ideia apenas de impor a sua visão, a sua posição, mas com a ideia realmente de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem do outro. Então vamos lá. Quais são os desafios? Primeiro, identificar o que você considera as deficiências mais sérias ou urgentes na vida de seus familiares. Orar a Deus sobre cada uma destas, ler sobre o assunto e buscar meios de comunicar a verdade sem alienar quem precisa ser corrigido. Olha, isso é muito importante, né? Tem a ver com o que eu acabei de falar. Eu me lembro que quando nós decidimos engravidar, né, nós compramos livros, revistas especializadas em comportamento infantil, em cuidados com crianças. Obviamente que, como eu já disse aqui, não tem universidade para você aprender a criar filhos, mas aquilo nos ajudou muito. Aquele tipo de coisa nos ajudou muito para que tivéssemos conhecimento para receber a Heloísa no nosso lar. Então, o que eu estou dizendo para você, mulher, para você, esposa, não fique em casa somente assistindo novela ou no senso comum. Ainda mais você que é uma mulher cristã. A Bíblia nos ensina a buscar conhecimento. Nós temos muitos bons livros nessas áreas que você pode ler, tá
bom? Se você fizer uma busca aí na internet, você que é minha ovelha, posso indicar depois alguns livros, não é? Você que não é minha ovelha, mas você pode fazer uma busca na internet, pode conversar com o seu pastor, com o seu líder, tá certo? E eu tenho certeza que você vai encontrar bons materiais para fazer isso. Segundo lugar, segundo desafio, zelar pelo seu tom de voz. Isso é muito importante, não só para a mulher, mas para o homem também. Porque às vezes nós esquecemos que a comunicação não é só o que dizemos, mas é como dizemos, tá bom? Em último lugar, a mulher que é uma esposa segundo aquilo que a Bíblia ensina, ela é uma mulher trabalhadora, e é uma mulher trabalhadora de forma sistemática. Capítulo 31, versículos 15 e 21, dizem assim: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha. Planta uma vinha, com o que ganha planta uma vinha. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestirão agasalhos. É claro que a realidade da mulher de Provérbios, no que diz respeito aos cuidados da casa, né, era outra, no sentido de que hoje a mulher ela tem uma jornada tripla. Porque ela, além de cuidar da casa, ela cuida dos filhos e do marido e ela trabalha fora, né? Então, evidentemente que nós precisamos tirar aqui uma aplicação que seja exequível, ou seja, que dê para se executar nos nossos dias. Então, o que é que a Bíblia está dizendo aqui? É que a mulher não pode ser relaxada. Mesmo que ela tenha essa tripla jornada, ela tem, dentro das suas limitações, que ter consciência de quais são as suas responsabilidades, assim como o homem também. Como eu disse, né, naquele dia, o meu cachorro está meio nervoso hoje, está chorando bastante, não sei por que razão, né? Ela, como eu disse quando eu estava ministrando para os esposos, o homem precisa entender isso também, no sentido de que ele vai não apenas chegar em casa, né, tomar o seu banho, esperar a janta lá sentado no sofá, assistindo a TV, nada disso, né? Ele vai também contribuir com toda essa dinâmica do lar que precisa hoje da participação do homem e dos filhos também, quando eles já têm idade que possam ter responsabilidades dentro do lar. Não jogar tudo em cima deles também, porque isso não é saudável nem correto, mas as responsabilidades que são proporcionais, tá? Mas é importante também dizer que, infelizmente, existem mulheres que às vezes não trabalham fora e o marido chega em casa, a casa está aquela bagunça, de perna para o ar, louça na pia até o teto, né? E a coisa está toda desandada. E também não é justo, né, que aí o homem chega e tem que fazer todas as coisas. Enfim, é uma situação que vai gerar conflito. Então, o que eu estou dizendo aqui não é pendendo, né, para o homem ou para a mulher, nada disso. Mas é que cada um, e nesse quesito que eu estou colocando aqui, como é a questão da esposa, cada um deve assumir as suas responsabilidades e ter como alvo o bem-estar de todos. Isso é importante a gente dizer. Então, a mulher, enquanto esposa, ela tem essa necessidade de poder organizar, né, a sua atividade dentro do lar. E o homem, claro, de ajudá-la. 31:14 diz assim: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Perceba que, olha só,
A mulher, ela claro que é um contexto, como eu disse, diferente do nosso, mas na realidade as mulheres de hoje já fazem isso. Quando a mulher trabalha fora, ela já está se assemelhando a essa mulher de Provérbios 31:14, que diz que ela traz, como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ela já está auxiliando o homem nisso, né? E é interessante também perceber que, como foi falado aqui no outro versículo, essa organização do lar, muitas mulheres já têm isso como a sua dinâmica de vida. E lá no outro texto também diz que ela até compra um terreno, ela faz negociações em nome do seu marido. Por quê? Porque exatamente o que a Bíblia está primando aqui é pela união, pela engrenagem funcionando de acordo com a palavra de Deus. Versículo 27, ainda de Provérbios 31. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Versículos 18 a 20. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Então, se a gente for parar para pensar, né, a vida moderna, muitas mulheres já fazem isso, né? As irmãs aí da igreja que são envolvidas com ação social, que trabalham fora, que a mulher sempre ela tem uma visão um pouco mais panorâmica das coisas, né? Muitas das vezes é a mulher que percebe, olha, fulano, né, falando para o marido, olha, na sua família tem alguém precisando de ajuda, ou na família dela, ou na igreja, ou no trabalho, ou na vizinhança. Então a mulher ela tem esse feeling, né? Então quais são os desafios? Para a gente terminar, porque acho que o meu cachorro quer carinho. Vamos lá. Diz assim, quais são os desafios? Primeiro, organize-se a si mesma com lista de prioridades. Isso é importante, né? Uma boa dica que pode ser adotada, né? Não só para a mulher, para o homem também, né? Mas organize-se com uma lista de prioridades, porque aí você vai fazer o que realmente é necessário, né? E vai com certeza ter o melhor êxito aí nas suas atividades. Segundo, influencie sua família a fazer e cumprir tais listas. É o que eu falei da ajuda mútua, né? A mulher ela tem que ser ajudada e com certeza influenciar. A minha esposa me influencia tanto que eu adoro cozinhar. Claro que eu não faço isso sempre, né? Até porque eu não sei todos os cardápios, sou limitado, mas eu adoro cozinhar. E ela me influenciou, ela me ensinou, ela gosta do que eu faço, pelo menos ela diz que gosta, né? Ela come, pelo menos. Mas as pessoas que vêm aqui, outro dia veio um casal aqui, nossos familiares, né? Minha cunhada e o meu cunhado, eu achei que não tinha ficado assim tão bom a feijoadinha que eu tinha feito, mas olha, eles só não comeram a panela. Então eu fiquei muito feliz, né? Ou eles quiseram me agradar, me amam muito, ou realmente estava gostoso, né? Então, isso é importante. Terceiro, descubra as maneiras de ajudar outros e influenciar sua família a fazer o mesmo. Aqui é interessante, né? Porque o que ele está dizendo é que as mulheres elas têm que seguir aquilo que o apóstolo Pedro fala, né? As mais velhas ou as experientes no casamento, por exemplo, elas devem aconselhar as mais novas. É uma coisa que a gente não vê muito hoje. Ou se vê conselhos que não são conselhos condizentes com a palavra de Deus, né? Então, mude isso. E em quarto e último lugar, se possível, use o próprio lar como sua fonte de atividade e renda, para não sacrificar as suas funções estratégicas de esposa e mãe.
Isso é uma dica legal. Não quer dizer que a mulher não possa sair do trabalho, mas se há uma atividade que ela possa desenvolver, né? Home office, agora está na moda, né? Esse estudo não foi composto nessa época, mas é uma dica legal, porque ela poderá conciliar as coisas, será interessante. E outra coisa, pai e mãe, não abram mão dos seus filhos, não abram mão de curtir a infância, de dar educação para os seus filhos, não abram mão da convivência, porque nós temos visto, infelizmente, muitas coisas acontecerem e temos visto muita gente sofrer por causa disso. E aí eu quero terminar com a aplicação que diz assim: neste breve estudo, detectamos o valor de uma esposa e mãe temente a Deus, né? Sobretudo temente a Deus. Satanás tem vendido a ideia que a mulher só pode ser realizada se lançar fora os padrões de Deus, seu Criador. A quem você vai ouvir? Em quem você vai confiar? De que forma você vai investir sua vida e a bênção divina de ser mulher? Aqui uma coisa muito importante, com isso eu quero terminar o estudo de hoje. Eu assisti um filme chamado Uma Estranha Entre Nós, ou Um Estranho Entre Nós. A história era de um assassinato de um dono de uma joalheria e a polícia infiltra uma agente para tentar descobrir dentro da comunidade judaica quem é o assassino. E dentro dessa comunidade judaica tem vários costumes, né? E ela começa a entrevistar algumas pessoas que poderiam ser os suspeitos daquela situação. E ela chega para uma judia e pergunta: quais são os seus sonhos? Ela diz: ser mãe. E aquela policial fica, né, com a sua cabeça ocidental, mergulhada nos valores antibíblicos, chega e diz assim: mas como pode? Só isso que você deseja? Né? E aí vale uma máxima que até a filosofia traz, né? Se eu não me engano, Sócrates, que diz que a mulher, ela se assemelha à divindade, porque ambas têm o poder de gerar. E é exatamente isso que aquele momento revela no filme, que o fato daquela judia desejar ser mãe é algo que vem do próprio Deus, que faz com que ela se assemelhe ao próprio Deus, e mais, com que ela seja realmente detentora da bênção de Deus dada às mulheres. E é interessante isso, por quê? Porque isso revela que muitas das vezes, nós, como eu disse aqui, nada contra a mulher ter o seu espaço, ter a sua realização profissional, tudo bem, mas isso não pode colocar em xeque, isso não pode trazer problemas para o seu lar. Porque o ministério, primeiro, se ela é casada, é ser esposa. O ministério, primeiro, se ela tem filhos, é ser mãe. E isso, biblicamente, é algo maravilhoso. É o desejo de Deus. Como eu disse, não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, mas numa lista de prioridades, elas não são as mais importantes. E aí, as perguntas estão aqui para você, esposa. Quem você deseja ouvir? O mundo de hoje? Vale lembrar o que diz o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque este mundo, e mundo aqui é sistema de valores, jaz no maligno. Então, que Deus te abençoe, que você possa ser uma mulher temente a Deus, que você possa ser uma instrutora criativa, que você possa ser uma mulher comprometida com o seu lar, que você possa ser uma mulher que tem toda essa organização, esse momento de poder realmente influenciar outros também
que você seja bênção no seu lar. É isso que eu desejo para você e é isso que eu ensino e que eu vejo inclusive na minha esposa. Eu posso dizer que eu tenho essa bênção no meu lar. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.